Olá, meu nome é Amanda. Meu nome é Bárbara. Nós iremos apresentar a resolução da avaliação 1 do Laboratório de Microcontroladores. Os objetivos dessa atividade é apresentar resoluções das questões propostas na avaliação 1 do Laboratório de Microcontroladores, aplicar os conhecimentos adquiridos nas aulas para desenvolver o programa das questões e realizar a simulação no Proteus. Bom, começando pela questão 1, o seu enunciado ele pede para que seja escrito um programa em C, de forma que quando a tecla A for pulsada de forma sequencial, uma dupla de LEDs deve ser acesa durante 200 milissegundos, conforme a ilustração ao lado. Ou seja, primeiro tem que ser aceso os LEDs L4, L3, depois L5, L2, L6, L1 e depois L7, L0, nesse intervalo de 200 milissegundos. A alternativa B, ela pede para que depois que a tecla 0 seja pulsada de forma sequencial também, essas mesmas duplas de LED elas devem ser decrementadas. Só que a sequência que elas vão sendo apagadas, que elas vão se decrementando é diferente. Primeiro vai a dupla L0 e L7, assim por conseguinte até chegar na dupla L4 e L3. E os botões usados como referência são os mesmos botões que a gente utiliza na calculadora, que também são os mesmos botões disponibilizados no laboratório 5 de acionamento de LEDs por meio de botões. O fluxograma para se fazer o código em si é baseado nesse ilustrado abaixo. Primeiramente, se começa declarando as variáveis LED do 0 ao 7, ou seja, LED 0, LED 1, LED 2, LED 3, LED 4 até o 7. Depois é definido a porta B, os pinos da porta 1 e 0 da porta B como entrada, que vai ser ela que vai receber quando os botões forem impulsados. A porta C como saída, que vai ser a responsável também por habilitar as teclas ali dos botões. E a porta D, ela também vai ser definida como saída para acionar os 8 LEDs. Os 8 LEDs. Começando o código, se inicializa a porta 3 da porta C com o valor de 0 e a porta D com o valor de 0 também. E a lógica, e depois que é inicializado a porta C e a porta D, se começa a lógica ali do testa-teclas. Se a tecla A for pressionada, vai incrementar o valor em LEDs conforme solicitado no enunciado. E se a tecla 0 for pressionada, vai decrementar o valor em LEDs conforme o enunciado também. E o esquemático utilizado para fazer os testes da simulação que a gente vai mostrar é esse mostrado na tela. Lembrando que a configuração dele da porta D é de ânodo comum. Os pinos 0 e 1 da porta B, eles estão habilitados como entrada para receber os botões. E o pino 3 da porta C é habilitado como saída, para habilitar a tecla A e a tecla 0. Agora a gente vai apresentar o nosso código implementado. Aqui na tela a gente pode ver o início do nosso programa principal. A gente inicia definindo 7.3D como 0, 7.3B como um valor de 8 bits, 7.3C também como 0. A gente começa o nosso laço, e aí é bom dizer que se o botão 0, botão igual a 0, ele vai estar pressionado, e botão igual a 1, ele vai estar solto, né? A implementação do nosso código consiste em utilizar as funções output low e output high. Quando a gente utiliza output low, o pino recebe o valor 0, ou seja, o LED vai estar aceso, conforme a configuração do anodo comum, e output high, o pino vai receber 1, que quer dizer que o LED vai estar apagado. O início do nosso código no teste das teclas. Se as duas teclas estiverem soltas, todos os LEDs vão estar como output high, ou seja, apagados. E também, se as duas teclas forem pressionadas juntas, a gente também vai ter todos os LEDs apagados. Se apenas a tecla A for pressionada, a gente permite o início da ação de incremento.
Primeiro, os LEDs vão receber output low, ou seja, vão receber o valor 0, ligando o LED 3 e o LED 4. Passando da lei de 200 milissegundos, a gente vai apagar os LEDs 3 e 4 utilizando a função output high, e a output low vai ligar os LEDs 2 e 5. Passou o atraso, a gente vai apagar os LEDs 2 e 5 e vai ligar os LEDs 1 e 6. Depois do atraso, a gente vai apagar o LED 1 e 6 com output high, e o output low a gente vai ligar o LED 0 e 7. Quando a tecla 0 for pressionada, a gente vai inicializar a nossa ação de decremento. O output low vai ligar o LED 0 e 7. Passou o atraso de 200 milissegundos, a gente vai utilizar o output high para apagar o LED 0 e o LED 7 e o output low para ligar o LED 1 e 6. Passou o atraso, o output high vai apagar o LED 1 e 6 e o output low vai ligar o LED 2 e 5. Passou o atraso, finalmente a gente vai apagar o LED 2 e 5 e o output low vai ligar o LED 4 e 3. Agora a gente vai apresentar a nossa simulação. Para a questão 2. O intuito é escrever um programa em Assembly para gerar e mostrar no LCD os n primeiros elementos da sequência de números triangulares. O valor de n tem que ser menor ou igual a 44 e deverá ser informado por meio do teclado que a gente pode ver ao lado. Os elementos da sequência triangular deverão ser exibidos a cada 500 milissegundos. A sequência de números triangulares a gente representa aqui. 1, 3, 6, 10, 15, 21, e aqui tem a fórmula da sequência, né? O programa utilizado foi considerado como base o apresentado no Lab 3, conforme a gente pode ver abaixo. Esse fluxograma é para um código de 8 bits. No caso do nosso código implementado, foi necessária a utilização de 2 registradores, pois o valor de n, quando implementado na sequência... Agora a gente irá apresentar os registradores utilizados no nosso código. N é o número de elementos da sequência. E é importante dizer que N é o nosso registrador de controle, ou seja, N define o número de elementos da sequência triangular a ser apresentado no nosso LCD. CL vai ser o contador do registrador dos 8 bits menos significativos. CH, o contador do registrador dos 8 bits mais significativos. EL vai representar o nosso registrador que vai armazenar os valores da sequência, dos 8 bits menos significativos. EH, o registrador que irá armazenar os valores da sequência dos 8 bits mais significativos. Carry vai ser o registrador para ser somado quando o registrador EL transbordar. Além disso, a gente utilizou as bibliotecas disponíveis do Lab 6, que são as de atraso, a conversão do binário de 8 bits ABCD e do LCD Driver. A gente utiliza esse esquemático também do laboratório 7, que utiliza o teclado básico junto com o LCD. Bom, e a implementação do nosso código, é importante dizer que houve algumas alterações no código-fonte da calculadora de 8 bits, é que quando a pessoa vai inserir o número de elementos, esse número de elementos ele vai ter um limite para ser inserido até o 44, como solicitado a questão. Então, a calculadora ela está configurada para receber apenas 2 BCD, sendo que o primeiro BCD tem que ser entre 0 e 4, e o segundo BCD pode ser entre 0 e 9, desde que o primeiro BCD não seja 4. O teste para... Então, ali na etiqueta checa BCD1, ela vai ser responsável por limitar que o primeiro BCD a ser digitado na calculadora seja entre 0 e 4, e a checa BCD2, ela vai possibilitar que o segundo número a ser digitado ali na calculadora seja entre 0 e 9, contudo, com a restrição de que ele não ultrapasse o valor do número de elementos da sequência triangular, que é de 44 bits. De 44 números de elementos.
Ali no setup, manteve o mesmo utilizado no laboratório 7 da calculadora, contudo, foi adicionado dessa vez os registradores utilizados nesse código. Então, foi limpado o registrador EL, foi armazenado no registrador CL o valor de 1 e também limpado. E depois chama as bibliotecas para configurar o módulo LCD e mandar o cursor para a segunda linha, que vai ser onde vai ser mostrado os valores da sequência e também onde vai ser mostrado o valor do número da sequência a ser implementado o código. Bom, ali no loop 1 se refere à captura do primeiro BCD da nossa sequência, o qual que tem que ser entre 0 e 4. Depois de captar esse valor, o primeiro valor vai ser guardado no registrador DESE, que representa a dezena dessa operação. Depois disso, a gente vem para o loop 2. O loop 2 ele vai ler o segundo operador, o segundo BCD, né, da nossa sequência. E é aqui no loop 2 que vai fazer o teste para ver para que o número de 44 não seja ultrapassado. Ou seja, se o primeiro número foi 4, o segundo número não pode ultrapassar o 4 para que o número de 44 não seja ultrapassado. Se for ultrapassado, o BCD vai ser inválido e não vai ser inserido ali na calculadora. Depois que capturou o valor de N, né, começa a conversão do BCD. Essa conversão do BCD, ela é caracterizada por uma adição constante no registrador DESE até chegar ao valor de 10. Depois disso, o valor de 10 DESE mais unidade vai ser guardado no registrador N, e a partir desse registrador N a gente vai utilizar ele para implementar na nossa sequência triangular. Depois de fazer a conversão do BCD, vai ser enviado o valor de N ao LCD para mostrar ali o valor da quantidade de elementos, depois implementar a sequência triangular. Na sequência de triangular, a gente começa limpando o bit carry. O bit carry ele vai ser tipo um registrador de controle de transbordo, para que quando o registrador dos bits menos significativos transbordarem, para que ele seja adicionado no registrador dos 8 bits mais significativos. E após limpar ali o registrador carry, dá prosseguimento à sequência triangular. É implementado conforme foi mostrado no fluxograma. O registrador EL vai receber o contador CL, aí vai testar para ver se o bit carry é 0, porque se for, o número chegou a transbordar, aí vai para os nossos registradores, aí a gente começa a mexer com os registradores dos 8 bits mais significativos. É implementado a mesma operação conforme o fluxograma, e depois que implementou a mesma operação nos 8 bits mais significativos, é adicionado o bit carry à variável EH, ao registrador EH, e depois disso é armazenado o valor de EL, que é dos 8 bits menos significativos, ao binário L, e o valor do registrador EH ao binário H, e depois chamada a biblioteca de conversão de binário de 16 bits em BCD, e depois disso é encontrado o ESC, né, de cada caractere e enviado ao LCD de forma contínua. E como já a Amanda explicou anteriormente, a variável N ela é a nossa variável de controle, então enquanto ela for diferente de 0, a sequência triangular vai estar nesse loop. E ela vai decrementando ali ao final do código. Mas quando ela chega em 0, ela tem um decfy SZ, então é pulado uma linha e o código chega ao seu fim. E agora vocês podem ver a nossa simulação do código da sequência triangular.
Aqui a gente pode ver as nossas referências que foram utilizadas nos laboratórios da disciplina, o Lab 3, o Lab 5, o Lab 6 e o Lab 7.